O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passamos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Rússia vai basear armas nucleares em Belarus. Essa notícia é talvez uma das principais notícias dessa última semana, já que o Putin se encontrou com o Lukashenko e foi anunciado que a Rússia vai basear armas nucleares táticas, tá, em Belarus. O que significa? Armas nucleares táticas, né, são armas de menor potencial destrutivo, tá, mas ainda um grande potencial destrutivo, né, feitas para serem usadas no campo de batalha, tá, e normalmente são de curto alcance. Tá? Então agora a Rússia vai ter armas nucleares de curto alcance dentro de Belarus, que é um país cuja maior fronteira é com a Polônia, um país da OTAN. Né? Lembrando que na Polônia, tá, não estão estacionadas armas nucleares da OTAN. Tá? A última vez que a Polônia teve armas nucleares em seu território foi quando ela era parte do Pacto de Varsóvia. Tá? Isso, claro, né, faz parte do recrudescimento de relações entre Rússia e o Ocidente, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? A Rússia pode alegar, por exemplo, que existem armas nucleares táticas dos Estados Unidos em território turco, né, que ficam logo ali, né, da Crimeia e de bases estratégicas russas, mas é claro, é uma escalada, né, na retórica nuclear, é uma escalada na geopolítica de armas nucleares, né, já que agora você tem armas nucleares russas muito mais próximas de países da OTAN, né, muito mais próximos de territórios da OTAN. Lembrando que, oficialmente, né, a Rússia nega que tenha armas nucleares no enclave de Kaliningrado, antiga Königsberg, embora, né, muito provavelmente tem. E o caráter principal é essa questão de serem armas táticas, ou seja, são armas feitas para destruírem exércitos, para destruir unidades militares. Não são armas feitas, por exemplo, para destruir uma grande cidade ou para serem disparadas contra o território continental dos Estados Unidos. Claro que isso é também não vou nem dizer uma ameaça, né? É como eu disse, é uma escalada a partir do principal trunfo militar russo hoje em dia. Né? A Rússia sofreu reveses e tem sofrido reveses na guerra na Ucrânia, perdeu muito equipamento militar. A Rússia, sendo o maior país do mundo, ela não consegue, ela não pode, né, direcionar todo o seu poderio militar convencional a um fronte como a Ucrânia, porque senão ela vai desguarnecer territórios muito vastos, né, uma grande extensão territorial. O grande trunfo da Rússia é o fato de ter o maior arsenal nuclear do mundo e hoje, atualmente, talvez, né, os mísseis mais desenvolvidos do mundo. Né? Tanto o Topol-M, né, o míssil balístico intercontinental, que o código da OTAN é Satan 2, que a gente já falou dele aqui, e os mísseis hipersônicos, que a gente vai falar mais, inclusive, agora no programa de hoje. Então, o que a Rússia está fazendo é, olha, OTAN, vocês estão mandando armas para a Ucrânia, vocês não param de mandar armas e munição para a Ucrânia, vocês estão treinando ucranianos, estão mandando agora munição com urânio empobrecido para a Ucrânia, então eu vou botar armas nucleares em Belarus. Em parte porque é isso que a Rússia tem ao seu alcance, ao seu dispor. Né? Já que, repito, o armamento convencional russo, embora a Rússia seja uma potência militar, está, em boa parte, comprometido com a guerra na Ucrânia, que está recheada de reveses, como a gente acabou de falar, e, ao mesmo tempo, tem que guarnecer um vasto território.
né? Então, por exemplo, bombardeios estratégicos russos de longo alcance poderiam ser, mais deles poderiam ser baseados em Belarus, porque Minsk já tem um componente de base aérea militar russa, sim, mas isso você vai tirar de algum outro lugar, né? Então, essa talvez seja a principal notícia. É uma escalada grave, né? Para o nosso ouvinte pergunta, é um sinal de terceira guerra mundial, algo assim? Não, não é. É um sinal, principalmente, de protesto, de condenação russo, né, em relação ao acúmulo de armas do Ocidente na Ucrânia e que muitos deles vão pela Polônia, né? E repito, Belarus tem como principal fronteira a Polônia, então é nesse sentido que essas armas são estacionadas ali. Tá? E, inclusive, Felipe, hoje mesmo no Bundestag, a deputada Sevin Dagdelen, do Die Linke, né, que é a esquerda, né, o partido mais à esquerda no parlamento alemão, justamente se manifestou contra a presença de militares e armamentos estadunidenses no país. Você citou o Bundestag, você não deu ênfase suficiente na parte da federação. Da federação. Né, que é o Bundes. Né, você faltou na quinta série. Você foi da quarta para sexta, direto. E ela agregou ainda, né, que o Washington não quer aliados, ela quer só vassalos leais. Meu Deus. Declaração forte. Lembrando que essa sessão do parlamento alemão era em alusão aos 75 anos do Plano Marshall. E atualmente tem mais de 38 mil tropas estadunidenses na Alemanha. E agora a gente vai fazer, né, um giro aqui de outras notícias conectadas de alguma maneira ao conflito, né, a Rússia e a Ucrânia. Começando pelo fato de que no início da semana, tá, os países escandinavos, né, nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca anunciaram a criação de um comando militar aéreo conjunto. Tá? É algo que na prática, com o passar do tempo, vai levar basicamente a esses 4 países unificarem as suas forças aéreas. Tá? A Finlândia agora é, né, um país da OTAN, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A Suécia está em processo de entrada na OTAN, né, com a questão envolvendo a Turquia, que a gente já mencionou anteriormente, e agora tivemos o anúncio da criação desse comando aéreo conjunto, né, envolvendo aí mais de 200 aviões modernos de combate, e claro, é uma reação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? É uma reação, né? Inclusive o Ártico, né? Essa região era uma fronteira estratégica durante a Guerra Fria, e a Finlândia, né, ao entrar na OTAN, ao sair da sua política de neutralidade instaurada no pós-Segunda Guerra Mundial, vai ter a maior fronteira da OTAN com a Rússia, né? A fronteira da Finlândia com a Rússia é uma fronteira enorme, e isso não era imprevisto, não é assim, a gente falou disso aqui, tá? Modéstia à parte, em dezembro de 21, eu falei aqui no programa, se a Rússia invadir a Ucrânia, Suécia e Finlândia vão pedir para entrar no OTAN no dia seguinte, e no discurso de Réveillon, do 1º de janeiro de 22, o presidente da Finlândia repetiu isso. Tá? Então, assim, a Finlândia não vai ficar ali dando bobeira na fronteira com a Rússia, sem fazer parte de uma aliança militar grande, sem o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos e com divergências territoriais com a Rússia. É importante lembrar isso também, né? A Finlândia que foi parte da Rússia até 1917. E com a entrada da Finlândia na OTAN, a fronteira da Rússia com a organização mais que dobra, né? Porque eram cerca de 1.200 quilômetros antes e agora vai para aproximadamente 2.500. Isso, e a maior parte deles agora em um só país, né? Que é a Finlândia. Também no início da semana, o Prigozhin, né? O Yevgeny Prigozhin, o dono do grupo Wagner, anunciou que mais de 5.000 ex-criminosos retornaram para a Rússia completamente perdoados por suas sentenças após o serviço militar na Ucrânia. Tá? Muito provavelmente agora teremos uma nova tentativa de recrutar mais criminosos para lutarem na Ucrânia.
Já no dia 26 de março, o New York Times publicou uma matéria investigativa muito interessante e que eu acho que vai ter uma repercussão ainda bastante grande, né? Falando de voluntários dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, né? Que fraudaram, tá? Que roubaram dinheiro de doações, né, que pessoas nos Estados Unidos comprometeram, né, a doar, a ajudar a Ucrânia, e esses militares, alguns até se passando por militares, né, muitos deles desviaram essas verbas. Tá? O nome dele é George Santos. Não. O principal deles é um tenente-coronel chamado Axel Willenstein, que fundou o Grupo Mozart. Para ser a resposta ao Grupo Wagner. Né? Assim, Mozart é austríaco. O que tem a ver, né? Tipo... não, é pra ser... É porque um é Wagner. Tinha que ser Gershwin, não sei. E ele teria desviado aí mais de $1 milhão. Muitos militares dos Estados Unidos vieram a público defender ele, inclusive, defender a reputação dele. Enfim, tem aí essa denúncia de possível desvio de verbas e também de homens dos Estados Unidos que se ofereceram para o serviço militar mentindo sobre uma possível experiência militar e depois de receberem equipamentos e soldo, sumiram. Tá? Então, uma notícia curiosa. Também no dia 26, meu caro Matias, o governo da ilha de Bali, né, a ilha paradisíaca, né, de Bali e tal, disse que quer revogar os vistos, tá, de russos e ucranianos, afirmando que muitos deles usaram a entrada na ilha como turistas e ficaram lá. Tá? Para fugir da guerra ou para fugir do alistamento obrigatório, enfim, muitos deles estarão lá em situação irregular agora, tá? Segundo as autoridades de Bali, que são citadas pelo mesmo New York Times, em 2022, 58 mil russos e 7 mil ucranianos entraram na ilha. Tá? Então, assim... Espero que tenha passado bastante protetor solar. Pois é. Então, assim, é um destino paradisíaco, muito legal, muito bonito e tal. Porém, né, assim, é um número um pouco alto, né? Então, claro, novamente, são pessoas que têm seus motivos para terem saído dos seus países de origem, mas a ilha de Bali está preocupada com essa questão deles estarem lá de maneira irregular. E também... É mais do que 1% da população da ilha. Isso deve gerar coisas como inflação, deve ocupar imóveis que poderiam ser ocupados por outros turistas, né, pela indústria do turismo sazonal, enfim. Então a ilha de Bali anunciou que quer revogar vistos para ucranianos e russos. Tá? No dia 27, o Conselho de Segurança da ONU... não autorizou uma investigação independente sobre a explosão dos gasodutos Nord Stream. Tá? A proposta era russa, tá? Votaram a favor Rússia, China e Brasil, e os outros 12 integrantes se abstiveram. Tá? Muito provavelmente os Estados Unidos e o Reino Unido se abstiveram para ver quem iria votar a favor da proposta. Tá? E no fim das contas, fora do P5, apenas o Brasil votou a favor. Falando em Alemanha, né, já que envolve, né, o Nord Stream, tivemos as primeiras imagens dos carros de combate, né, os populares tanques Leopard 2, que são considerados os mais capazes do mundo, agora em território ucraniano. Tá? Ou seja, né, aquela oferta de armamento feita pela Alemanha, eles já teriam sido transferidos e também tivemos o retorno à Ucrânia das primeiras tripulações que foram ao Reino Unido treinar operações no modelo Challenger 2. Tá? Nessa semana também, no dia 28, tivemos o anúncio de mais um acordo, tá, para exportação de petróleo russo para a Índia. Tá? Inclusive, em 2022, a compra de petróleo russo pelos indianos subiu em 22%.
né? Já que a Europa deixou de comprar petróleo russo, foi comprar petróleo em outras freguesias, e aí a Índia passou a comprar mais petróleo russo, inclusive mais barato, e fugindo dessa escalada de preços, né? E a Índia que considera que as sanções, né, não seriam ali um problema, uma ameaça para a compra dos hidrocarbonetos, né, de origem russa, tá? Eu falei anteriormente, né, dos avanços russos em mísseis, né? Falei de que a Rússia tem mísseis avançados e tal, porque a Rússia investe muito em armamentos estratégicos por conta da sua rivalidade com os Estados Unidos. Em compensação, a Rússia hoje está bem defasada em questão de drones, tanto que tem que usar muitos drones iranianos. Tá? É uma questão ali de foco, já que a Rússia, embora seja um país que tem uma economia grande, tem um orçamento militar grande, não é uma das grandes economias do mundo, tem um orçamento militar do tamanho do orçamento militar chinês, por exemplo. E a Rússia, essa semana, testou 2 mísseis Moskit, né? Que são mísseis desenvolvidos ainda no período soviético, porém que depois passaram por um processo de modernização, podem levar ogivas nucleares. Esse teste foi feito aonde? Bem pertinho do Japão, ali nas águas do extremo oriente russo, como um recado muito claro, falando, Kishida Fumio, você visitou a Ucrânia, você vai sediar o G7, você entrou nas sanções contra a Rússia, né? Nós temos divergências fronteiriças, mas assim, a gente tá aqui do lado, a gente tá aqui presente também, né? A gente tem coisinhas interessantes. Aí, o perfil, né, oficial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia em espanhol, em castelhano, fez uma publicação que vários ouvintes nossos nos marcaram, que a gente vai repercutir aqui, porque assim, é quase uma piada, né? Que é assim, segundo o secretário, né, do Conselho de Segurança da ONU, é inevitável que os Estados Unidos se dividam novamente entre norte e sul, e que não se pode descartar a possibilidade de que os territórios do sul, que eram do México até 1848, sejam devolvidos. E aí, cedo ou tarde, os países ao sul dos Estados Unidos recuperarão seus territórios roubados. E aí posta um mapa, né, com o México mais ou menos do tamanho que o México tinha em 1848, né, incluindo atuais Texas, México, Novo México, né, Arizona, Utah, Nevada e principalmente Califórnia. Colorado. Né? E claro, né, é quase uma piada isso, né? Porque assim, nada indica isso, na verdade. É apenas uma retórica russa contra, né, a retórica e planos, especialmente no período da Guerra Fria, né, de incentivar uma fragmentação do território russo. Uma outra curiosidade é que assim, a arroba, né, no Twitter do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, em castelhano, é Mãe Rússia, com só um E, porque é Ministério de Relações Exteriores e Ministério de Relações Exteriores _ Rússia, Rússia com S só. Então fica Mãe Rússia, mas é Ministério de Assuntos Exteriores, né, mas vira mãe. Né, então, enfim, apenas curiosidade. Que funciona só para português. Né? Só para português também, porque em castelhano é madre. Né? No dia 29, o Erdogan disse que o Putin pode visitar a Turquia no dia 27 de abril, né, para participar da inauguração da usina nuclear de Akuyu, que é a primeira usina nuclear na Turquia e é construída pela Rosatom, né, que é a agência estatal de energia atômica russa. E é interessante isso, porque, vamos lembrar, o Putin tem um mandato de prisão pelo TPI, né, pelo Tribunal Penal Internacional. A Turquia, embora não seja, né, nem signatária do Estatuto de Roma, né, nem signatária, nem muito menos ratificar, ela certamente vai sofrer pressão dos seus aliados da OTAN, né, pela visita do Putin. E provavelmente também vão falar sobre questões envolvendo a Armênia, a gente vai falar isso daqui a pouco. Na França, meu caro Matias, no último dia 29, o parlamento francês reconheceu, né, o Holodomor e classificou ele como genocídio por 168 votos a 2. A gente vai falar novamente desse assunto aqui, com uma observação que a gente sempre frisa. Primeiro, o reconhecimento de um genocídio, ele tem que ser feito pelo executivo.
Tá? Os parlamentos nacionais ou os congressos nacionais podem fazer isso de forma simbólica ou pedir para que o executivo faça esse reconhecimento. Então, o caso, por exemplo, de quando a Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro reconheceu o genocídio armênio pela Turquia em 1915. Tá? O governo brasileiro, o executivo brasileiro, nunca fez esse reconhecimento. Tá? Assim como já tivemos outros parlamentos pelo mundo fazendo gestos similares em relação a massacres e genocídios. A segunda questão é que o Holodomor é como os ucranianos chamam, né? O Holodomor é, em ucraniano, matar pela fome, como os ucranianos chamam a grande fome soviética do início da década de 1930. Né? A grande fome soviética é o termo usado por outros países que não reconhecem o Holodomor como os ucranianos o classificam. Os ucranianos, o governo ucraniano e países que reconhecem, o Canadá, por exemplo, classificam o Holodomor como genocídio, dizendo que o Holodomor foi a morte de milhões de ucranianos pela fome em uma política deliberada do Estado soviético em visar os ucranianos nessa fome. Outros países e a própria Rússia atualmente negam a ideia de Holodomor, falam que foi uma grande fome e negam que tenha sido um genocídio intencional, afirmando que as mortes por fome foram, na verdade, consequências não desejadas da política de coletivização, dos efeitos da guerra civil russa e de questões climáticas, e que não seria possível dizer que apenas que os ucranianos foram visados nessa política, já que também russos e cazaques morreram, além de outras etnias do sul do Cáucaso. Tá? Então, esse é o debate historiográfico que vira uma disputa política, uma narrativa política também, né? Há quase 100 anos. Isso, né? Foi no início da década de 30. Porém, a Ucrânia, tá? O governo ucraniano, né, tem essa postura oficial de que foi uma política genocida contra a Ucrânia, contra os ucranianos especificamente, e diversos países reconhecem o Holodomor como genocídio. Agora, o parlamento francês aprovou, né, essa votação que solicita, né, que pressiona o executivo, tá, para reconhecer o Holodomor como genocídio. Mas esse reconhecimento, ele virá apenas pelo executivo, tá? Então, assim, não é que a França reconheceu o Holodomor, é uma votação dentro do parlamento que, repito, aconteceu já várias vezes em diversos outros contextos, tá? Essa semana, né, Rússia e Estados Unidos passaram, né, oficialmente parar de compartilhar informações sobre seus armamentos estratégicos nucleares, tá? Por conta, né, da suspensão do tratado Novo START. O parlamento turco, né, no último dia 30, aprovou a entrada da Finlândia na OTAN, né, por unanimidade, 276 votos a 0. Ou seja, ainda falta ali o protocolo da Finlândia, né, assinar, né, o tratado em Bruxelas e todos os países integrantes receberem sua cópia. Só falta assinar, é o famoso. Só falta assinar, né, da imprensa esportiva. Mas, para todos os efeitos, a Finlândia agora é um país da OTAN, né? Falando em países neutros, né, a Áustria, após a Segunda Guerra Mundial, também adotou uma postura de neutralidade, né, copiando no caso da vizinha Suíça. Por que a Áustria adotou aquela política de neutralidade? Porque não quer treta. Você foi cirúrgico, né? Porque, só o detalhe, que a Áustria era, digamos assim, a fronteira entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Então, como você bem disse, eles não queriam treta. E aí, essa semana, né, também conhecido ontem, dia 30, o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, fez um pronunciamento via vídeo, né, ao parlamento austríaco. E o Partido da Liberdade, que é o partido da extrema-direita austríaca, que é um partido que tem ligações com a Rússia, né? Inclusive o Putin, né, esteve lá no casamento da antiga líder, né, do Parlamento da Liberdade, né, que fez parte do governo, e o vice-chanceler foi pego lá, né, pela escuta da modelo russa em Ibiza, lembra do Ibiza Gate? Né? Alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar.
os parlamentares do Partido da Liberdade, repito, o partido da extrema-direita, que foi fundado por, literalmente, nazistas, né, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eles se levantaram e saíram da sessão, afirmando que o pronunciamento do Zelensky perante o parlamento feria a neutralidade austríaca. Ontem também, na quinta-feira, a Rússia anunciou que prendeu o Evan Gergovich. Tá? Ele é um cidadão dos Estados Unidos, de origem russa, que é repórter do Wall Street Journal, e ele foi preso em Ekaterimburgo, né, que fica ali perto dos Urais, sob acusação de espionagem. Tá? O Wall Street Journal e o governo dos Estados Unidos negam que ele seja um espião e solicitaram, né, a sua soltura. Também ontem, tá, Belarus anunciou a prisão de Alexei Moskaliov, um homem russo de 54 anos de idade, de Yefremov, numa situação absurda, tá? Que é o seguinte: a filha do Alexei Moskaliov, né, a filha dele chama Maria, tem 13 anos de idade, ela na escola fez um desenho anti-guerra na Rússia, tá? É um desenho que tem mísseis, né, com a bandeira russa, sendo disparados contra uma mulher com uma filha e a bandeira da Ucrânia, e a mulher está levantando a mão, né, tipo como se fosse para deter os mísseis, né? E algum cagueta na escola, tá, denunciou o desenho para as autoridades. Aí a loucura começa aí, né? Por conta disso, a menina foi mandada para um orfanato, porque a mãe dela já faleceu, tá? O senhor Moskaliov é um viúvo, é um pai sozinho. Ela foi mandada para um orfanato e ele foi preso, condenado por 2 anos por desacreditar as Forças Armadas Russas, tá? Isso foi no começo do mês, só para isso, muito bem feito. Bem feito o seu complemento, não a prisão dele, né? Ele teve a sua prisão suspensa e colocado em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ele tirou a tornozeleira com uma chave de fenda e fugiu, e foi detido em Belarus, tá? Que vai devolver, né, o senhor Moskaliov para a Rússia. Ele muito provavelmente foi localizado pelo seu telefone celular. Então, vejam que coisa absurda e maluca. A menina de 12 anos, tá? Ela tem 13 hoje, mas quando ela fez o desenho ela tinha 12. Tá? Ela fez um desenho na escola, alguém na escola denunciou o desenho para as autoridades, e aí prenderam o pai dela, e ela foi enviada para um orfanato, tá? Por causa de um fucking desenho. Tá? É uma situação absurda, tá? Que assim gera uma repercussão muito mais negativa do que o desenho original, porque ninguém nem ficaria sabendo desse desenho. Se a professora... Agora o desenho está circulando o mundo inteiro. Pois é, se a professora olhasse e falasse: olha, Maria, cuidado com esse tipo de desenho, tá? Vou te dar 10, tá? Mas não mostre desenho para ninguém, vamos jogar o desenho fora, não faz mais isso, tá? Toma cuidado, pronto. Mas não, a professora, o professor, o diretor, diretora, sei lá, bedel, cagueta, né? Denunciou, e as autoridades agora ferraram a vida com a vida de uma menina de 12 anos e com a vida do pai dela, viúvo, de 54 anos de idade. Tá? É absurdo. Enfim, essa semana também a Rússia assumiu a presidência, né, do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que a presidência do Conselho de Segurança da ONU roda todo mês, entre os 15 membros, não apenas entre os 5 permanentes, e o governo dos Estados Unidos condenou isso, dizendo que, embora isso siga, né, o protocolo, né, do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia precisa conduzir os negócios com profissionalismo, né, enquanto assume a presidência. E aí, 2 notícias de hoje, tá, meu caro Matias? Dia 31. Primeiro, a Rússia publicou hoje sua nova doutrina de política externa, tá? É um PDF de 40 páginas que eu ainda não li, tá? Peço desculpas, então vou repercutir apenas o que já está na imprensa, em que o governo russo coloca a postura anti-Rússia do Ocidente e dos Estados Unidos como a maior ameaça existencial ao Estado russo.
Tá? Depois eu vou ler, né, o PDF inteirinho e passo o que for mais interessante, talvez eu faça uma coluna sobre isso. E outra notícia de hoje, como a gente comentou semana passada, o premier da Espanha, né, o Pedro Sánchez, visitou a China, se encontrou hoje, né, com o Xi Jinping, e ele, o que já sabemos, né, ele vai ficar ainda, né, hoje e amanhã também, mas o que já foi dito, né, ele já falou perante a imprensa quando chegou, é que ele conversou com o presidente chinês sobre as preocupações com a invasão ilegal da Ucrânia e que ele reforçou o papel de liderança chinesa, pedindo para que a China, né, o presidente chinês, converse diretamente com o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Agora, meu caro Matias, a gente vai sair da guerra, vamos girar por outras notícias europeias, começando pela própria Rússia, já que essa semana começou uma pesquisa de opinião popular em Volgogrado, né, sobre se a população apoiaria ou não que a cidade voltasse a se chamar Stalingrado. Tá? E aí, caso essa moção popular tenha um determinado número de apoios, será realizado um referendo para rebatizar a cidade. Né? Lembrando que teremos, né, os 80 anos, né? Tivemos, melhor dizendo, né, os 80 anos, né, da vitória russa, da vitória soviética em Stalingrado, agora em fevereiro, e que a cidade, né, ela volta a usar o nome Stalingrado todo dia 2 de fevereiro, mas apenas simbolicamente, apenas em documentos oficiais, tá? Mas teria essa possibilidade de rebatizar de forma definitiva. Da Rússia, nós cruzamos ali o Cáucaso, começando pelo Azerbaijão, onde o parlamentar Fazil Mustafa foi vítima, né, de um atentado perto da sua casa. Ele tomou 5 tiros, tá? E sobreviveu. Ele está internado. Eu não sei exatamente se ele corre risco de morte, mas ele está internado em estado delicado. E ele é, dentro do parlamento do Azerbaijão, um dos poucos líderes oposicionistas contra o governo, né, contra a ditadura Aliyev, tá? Então, é suspeito, né? Assim, um dos principais líderes, um dos poucos líderes da oposição, sofre 5 tiros perto da sua casa e vai ficar por isso mesmo, né? Do Azerbaijão, vamos para a Armênia, já que no último dia 25 de março, a Rússia condenou as ações do Azerbaijão, afirmando que tropas do Azerbaijão cruzaram a linha de contato na região de Xuxa, tá? Afirmando então que o Azerbaijão violou o acordo de paz de novembro de 2020, em que a Rússia é responsável por monitorar a fronteira e o cumprimento do acordo, mas ficou só na nota de repúdio. Também no dia 25 tivemos o jogo entre Armênia e Turquia pelas eliminatórias da Eurocopa, no qual a seleção visitante venceu por 2-1. E não teve público visitante, né? O jogo foi realizado em Yerevan, capital da Armênia, porque os dois países não têm relações diplomáticas, né? Os jogadores têm que entrar com passaporte especial, enfim. E nas arquibancadas a torcida armênia levou uma faixa escrito Nemesis, né? Que foi a operação realizada pela Federação Revolucionária Armênia, que caçou, né, os líderes dos jovens turcos que foram condenados, mas fugiram do Império Otomano antes do julgamento. Tiveram várias provocações pela internet, né, o hino turco foi vaiado, enfim. E essa rodada da Eurocopa também teve outras provocações, né, já que num amistoso realizado na semana anterior entre Hungria e Estônia, parte da parcialidade húngara levou uma bandeira da Grande Hungria, né, nesse movimento de irredentismo nacional, no que foi que
contém partes, né, do que hoje é a atual Romênia, que no seu jogo contra Belarus, pelas eliminatórias da Eurocopa, levou um mapa da Mongólia escrito em inglês, né, Historical Greater Hungary, né, fazendo alusão ao Império Mongol, que ocupou parte do que hoje é a atual Hungria. E ainda no momento... E só para complementar, Matias, e também é o fato de que os húngaros são povos asiáticos, né, de origem asiática, né? Os hunos chegam na Hungria, né, no século ali, final da chamada Antiguidade, às vezes Antiguidade tardia. Então também é uma forma de falar, olha, os húngaros não são europeus de verdade, eles são mongóis. Né? Então também tem um caráter ali também de racismo. Não que eu esteja defendendo o governo húngaro, pelo amor de Deus. Inclusive o Orbán já foi flagrado, né, com o cachecol, com o mapa da Grande Hungria. Falando em Mongólia, teve um amistoso também entre Geórgia e Mongólia, que foi realizado na cidade de Batumi, às margens do Mar Negro, que foi uma das poucas da região que resistiu ao assédio dos mongóis, né? Então, curiosa essa escolha, né, da sede do amistoso, né? E por fim, também tivemos o jogo entre Suíça e Israel, no qual parte da torcida local novamente levou bandeiras da Palestina. E o Matias mencionou esse amistoso entre Geórgia e Mongólia, porque ele está completamente kivara-chequilhado das ideias, tá? Que é o craque do Napoli. É o Maradona do Cáucaso. Toda a região do globo tem o seu Maradona. Tem o seu Maradona. O Kvaratskhelia é o Maradona georgiano. Exatamente. Ele está completamente krivastecalho das ideias. Virou o maior torcedor da Geórgia, mais que os próprios georgianos. E fica aqui a recomendação agora, né, para os ouvintes saudosos do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Voltará, não prometemos quando, mas um dia ele volta. Mas fica a recomendação para ouvir, né, o SDT na bancada, que está tendo live toda terça-feira a partir das 8 da noite, com participação do pessoal do Copa Além da Copa e do Ponta de Lança. Então, fica aí a recomendação e sempre em podcast no feed do Som das Torcidas. Porque você sempre fala SDT, você tem que bater que é Som das Torcidas. Som das Torcidas. E é um verdadeiro megazord de futebol, cultura e política, né? Essa junção aí. Aí, meu caro Matias, desse nosso giro de política e futebol, a gente vai para Bulgária, já que agora, no dia 2 de abril, nós teremos 3 eleições da OTAN, né? Começando pela eleição búlgara, tá? Estamos falando da 5ª eleição na Bulgária desde 2021, tá? A gente também já tá de saco cheio de falar de eleição na Bulgária aqui. Lembrando que na Bulgária nós temos 2 clivagens eleitorais, né? Uma delas é muito tradicional nos países ex-Pacto de Varsóvia e ex-soviéticos, que é você ter setores pró-Rússia e você ter setores pró-União Europeia, né? Inclusive o jornal alemão Die Welt, né, algumas semanas atrás, publicou, né, uma matéria de como o governo búlgaro do Kirill Petkov teve que fazer uma verdadeira operação secreta, né, para mandar material bélico e auxílio para a Ucrânia logo depois da invasão, mandando munição, equipamentos, combustível, né? E nós temos os setores pró-Rússia, que hoje o principal deles é o Renascimento, né, que a gente já falou desse partido aqui, que é o partido fascista búlgaro. A palavra é essa, tá? É um partido de extrema direita. Quase todo país do leste europeu tem o seu. Exatamente, que defende abertamente a ideia de grande Bulgária, já que você estava falando, né, de grande Hungria, grande Romênia, né, a grande Bulgária que inclui pedaços da atual Grécia, inclui a Macedônia do Norte, que foi ocupada na Segunda Guerra Mundial e tal. É anti-União Europeia, foi anti-políticas contra a Covid-19, né? Então esse é o principal partido russófilo da Bulgária. E a outra clivagem é entre a chamada política tradicional, cujo grande nome é o Boiko Borisov, né, o Batman dos Balcãs, né, que, somando, governou a Bulgária aí por mais ou menos 11 anos em 3 passagens como primeiro-ministro, além de ter sido prefeito de Sófia.
e a nova políticas, né? Os políticos mais novos que defendem ali a bandeira contra a corrupção, pela modernização institucional da Bulgária. A grande questão é você conseguir, dentro dessas duas clivagens, conseguir formar uma coalizão viável, em que todo mundo seja, por exemplo, pró-Europa e anticorrupção, digamos assim, ou sejam todos políticos tradicionais pró-Europa, ou todos políticos tradicionais pró-Rússia, ou todos anticorrupção pró-Rússia, né? Embora isso seja muito menor, porque eles, né, fazem essa retórica de que a política tradicional pró-Rússia, né, são os corruptos, né? Então são clivagens que superam mesmo a questão de direita e esquerda. Tanto que, assim, um dos principais blocos do parlamento, que é o bloco do Borisov, é um partido, entre aspas, chamado de conservador, mas é o que a gente chamaria aqui no Brasil de centrão. Tá? É o que a gente chamaria do partido, né? O partido, né? Fisiologismo, enfim. Tanto que, assim, a clivagem de esquerda e direita ela é mais presente nos partidos menores, como o Partido Social Democrata, né? Ou o Renascença, que eu mencionei, que é o partido da extrema-direita. Então, por isso que a Bulgária simplesmente não consegue formar um governo e está indo para a sua 5ª eleição num período aí de 3 anos. E as pesquisas apontam um empate técnico justamente entre, né, a coalizão do Continuar a Mudança, né, que é o partido mais pró-Europa e anticorrupção, que é o partido do Kirill Petkov, que era o primeiro-ministro pró-Ocidente quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e o partido conservador do Boyko Borisov, e que eles não sentam na mesma mesa. E eles não conseguem formar uma coalizão com o resto dos partidos. Simplesmente não conseguem. Então, repito, as pesquisas eleitorais apontam um virtual empate técnico entre essas duas forças, e muito provavelmente o cenário vai continuar travado. Lembrando que o governo do Petkov, ele rachou porque eles retiraram a objeção búlgara à Macedônia do Norte para negociar a entrada na União Europeia. E isso desagradou os nacionalistas que faziam parte da coalizão de governo, que retiraram o seu apoio. Tá? Então, a situação ali é uma colcha de retalhos. Da Bulgária, a gente vai para outra eleição na OTAN que ocorre nesse domingo, que é a eleição, o segundo turno da eleição presidencial em Montenegro, né, em que o Milo Đukanović, que a gente já falou dele quando falou do primeiro turno, né, ele está indo aí para o seu potencial 3º mandato como presidente, já foi primeiro-ministro um monte de vezes, né, é o líder do principal partido montenegrino desde 1998, e ele, ao que tudo indica, será reeleito como presidente de Montenegro. Contra ele está o Jakov Milatović, que a gente, né, quando falou do primeiro turno, falamos, o nome do partido dele é Europa Agora, cuja bandeira está muito clara qual que é, né? É União Europeia, tá? É Montenegro pró-Ocidente. Já o Đukanović é o cara que fica ali, né? Não, Montenegro é um país que a gente tem que ter boas relações com a Rússia, com a Sérvia, com a União Europeia, com todo mundo, né? A gente é um país pequeno, não pode ficar comprando briga por aí, nem nada. Né? E em terceiro lugar ficou o Andrija Mandić, que é o presidente, é o representante, né, dos sérvios montenegrinos. Né? Lembrando que Sérvia e Montenegro foram o mesmo país até 2006. A gente cruza o Adriático, meu caro Matias. Vamos para a Itália com 2 notícias. A primeira delas é que o governo italiano deteve, né, assim, proibiu de sair do porto o iate, né, Louis Michel, né, que homenageia uma anarquista francesa, e é o barco. Grande Louis Michel. E é o barco, é a embarcação que é mantida pelo Banksy, né, o artista, o grafiteiro, que ninguém sabe direito quem é, né, e que ele mantém para resgatar pessoas pelo Mediterrâneo. E as autoridades italianas afirmaram que a embarcação estava com irregularidades, né, e não poderia sair do porto. Tá? A tripulação afirmou que era uma perseguição política, tá? Para impedir que eles agissem no resgate de pessoas. E a outra notícia é que a Cecily Holberg, que é a diretora da Galleria dell'Accademia, né, que é o museu de Florença, onde está o David Michelangelo, né, convidou a Hope Carrasquilha e a direção, né, da escola
clássica de Tallahassee, na Flórida, a visitarem o museu e conhecer o Davi de Michelangelo. A Hope Carrasquilha é aquela diretora de escola que a gente repercutiu no programa passado, aquele absurdo de que ela foi demitida porque mostrou fotos, né, do Davi de Michelangelo numa aula sobre a Renascença, e alguns pais protestaram contra a nudez, né, contra ali, falando que era doutrinação, era, sei lá, era pauta de gênero, era doutrinação gay, não sei, né? Então a diretora do museu falou, né, convidou para eles irem lá verem a estátua, e ela disse assim: achar que o Davi possa ser pornográfico significa não entender o conteúdo da Bíblia, não entender a cultura ocidental e não entender a arte renascentista. Tá? Então, basicamente... Ou seja, bando de burro. Exatamente. Bando de burro. Tá? Da Itália, vamos para a Alemanha, meu caro Matias. Né? Já que a Alemanha agora está sendo pressionada pelas autoridades da União Europeia a manter o seu cronograma de abolir combustíveis fósseis, né, até 2035, já que a Alemanha está cogitando mudar esse calendário e adiar até 2040, né, a total abolição, né, o phase-out dos combustíveis fósseis. Outra notícia alemã é que na última segunda-feira, dia 27, nós tivemos a maior greve da Alemanha no século XXI, tá? Parando trens, ônibus, aviões e embarcações navais, tá? Todos os sindicatos de transporte, que tem mais de 2 milhões de trabalhadores, pressionando por aumento salarial, afirmando que a alta da inflação, né, que está em índices históricos na Alemanha, defasou ainda mais os salários da categoria. Tá? Segundo a Associação dos Aeroportuários, 380 mil pessoas foram prejudicadas, né, pela paralisação dos voos. Tá? Além disso, temos os trabalhadores, né, afetados pela paralisação de outros transportes. Tá? E também envolvendo a Alemanha, meu caro Matias, né, temos outras 3 notícias. Tá? Primeira delas é que o governo alemão afirmou que vai mandar tropas para o Níger, né, como parte de uma força da União Europeia, né, para combater o terrorismo e lutar pela estabilização do país. Lembrando que o Níger é um dos países ali da região do Sahel que mantém suas boas relações com a França, né, em contraste com os vizinhos Mali, né, o Mali, que é vizinho do Níger, e Burkina Faso, que é vizinha do Mali. A outra notícia é que a Adidas, que é uma empresa alemã, retirou o processo que movia numa corte nos Estados Unidos contra o movimento Black Lives Matter, porque o movimento Black Lives Matter, né, no seu logo, tem 3 faixas, né? Tem 3 3 faixas, né, que eles falam mesmo, né? 3 listras. 3 listras, isso, é listras, né? E a Adidas, ela sempre, né, combate ali o uso de 3 listras, afirmando que é sua propriedade intelectual, porém, o processo estava pegando muito mal, a real é essa, estava gerando uma repercussão negativa contra a marca, já que o Black Lives Matter não é uma associação lucrativa, né? Não é que alguém está fazendo outras roupas com 3 listras, né? Então, a Adidas retirou o processo. E finalmente... E lembrando que no caso do antifascismo, né, que é um símbolo bem famoso, são 3 setas também, né? Se a Adidas quiser encrespar, anterior, inclusive, à própria Adidas. E surgiu na Alemanha também. A ação antifascista. Isso, e você está falando... Eu sei porque você está falando disso, porque você tem uma tatuagem aí na panturrilha. É na panturrilha, né? Sua passagem do antifascismo. E também na Alemanha, o Deutsche Welle publicou uma matéria afirmando que o governo alemão quer mudar, né, algumas regras, né, para a prova, tá, de aceitação de juízes, para evitar, tá, que juízes de extrema-direita consigam chegar em posições de destaque, tá? Colocando questões além de conhecimento jurídico, né? Mas, por exemplo, questões cívicas. Tá? Caso isso realmente seja proposto, a gente vai repercutir, é claro, a proposta aqui no programa.
Da Alemanha, meu caro Matias, a gente pega um barquinho pelo Báltico, né? Já que a greve foi só na segunda-feira, não estamos furando a greve. Pegamos um barquinho no Báltico, vamos até a Finlândia, na outra eleição em país, não, no mais novo país da OTAN, nesse final de semana. Já que teremos eleições para o parlamento da Finlândia. Essa, né, para a eleição 4 anos depois, né, ou seja, né, previsão normal, tá? Não foi dissolvido antes. E a Sanna Marin, do Partido Social Democrata, atual chefe de governo, né, da Finlândia, disputa a reeleição, ela que é a mais jovem chefe de governo da história da Finlândia e a quarta mais jovem chefe de governo na história contemporânea. Porém, tudo indica que não será fácil, tá? Porque as pesquisas, né, apontam um empate triplo, tá, na preferência do eleitorado. Entre o Partido Social Democrata, da Sanna Marin, que é o partido que as duas principais questões do governo dela, né, de gestões de governo, foram a pandemia de Covid-19, em que a Finlândia, né, teve muito menos mortos do que, por exemplo, sua vizinha Suécia. A Finlândia é o 74º país com mais mortes por milhão, né, ou seja, está ali quase no meio da tabela. E a guerra na Ucrânia, né, em que a Finlândia forneceu muito apoio material e diplomático à Finlândia e entrou na OTAN, né, num processo bastante rápido. Porém, ela também foi criticada, né, ela é criticada por grupos de direita, né, por ter tomado decisões muito rígidas em relação à pandemia de Covid-19 e teve aqueles pseudo-escândalos, né, de que ela recebeu amigas para beber em casa, aí o vídeo dela dançando, aí o vídeo das duas amigas se beijando, aí teve aquela vez que a gente até puxou a orelha dela aqui no programa, né, que ela durante a pandemia foi pra balada e deixou o celular em casa, né, e aí foram ligar pra primeira-ministra, não conseguiu achar a primeira-ministra, enfim. Então também teve essas questões na imagem dela. Então é empate triplo entre quem? Entre o Partido Social Democrata, a Coalizão Nacional, que é o partido conservador histórico da Finlândia, né? É o partido, né, que governou a Finlândia várias vezes, e o partido Os Finlandeses, que antigamente se chamava Os Verdadeiros Finlandeses, né? Aí fizeram um rebranding, Fizeram o rebranding. Que nem a Lega Nord. Isso. Que o logo deles em finlandês, né? Porque assim, o Partido dos Finlandeses em finlandês é Perussuomalaiset, tá? E o logo dele é Perus, tá? É o bairro. O bairro lá da Zona Noroeste. Isso. Que Suomo é a forma finlandesa de falar a Finlândia, né? Isso. Suomi, na verdade, né, que é o nome do país, né? E é o partido ali de direita populista, flertando com a extrema-direita, que surgiu como um partido especialmente anti-imigração. É um partido que alguns integrantes já deram declarações, por exemplo, anti-miscigenação, né? Então, tipo, você que é finlandês, não case com imigrante, né? Não tenha relações com imigrante, né? É um partido muito forte nas zonas rurais da Finlândia, especialmente ao norte, tanto que a gente falou, né, recentemente, 2019, se não me engano, 2020, né, que eles foram... Não, 2021, na verdade, né, que eles foram muito bem nas eleições regionais finlandesas, a gente repercutiu isso aqui no programa, e eles estão empatados, e eles são principalmente críticos das políticas contra a Covid-19. Foram críticos, por exemplo, de questões de vacinação e tudo mais. Então, o que acontece? Todo voto vai contar nessa eleição, porque o partido que ficar em primeiro vai ser o partido que vai ter o direito de formar o governo. E aí a gente vai ter duas questões na Finlândia, que primeiro, a viabilidade de um governo não estará em quem vencer a eleição. Estará no partido do centro, que como o próprio nome diz, é um partido de centro, e o Partido Verde finlandês. Tanto que hoje, né, das 200 cadeiras no parlamento, o Partido Social Democrata tem 40 só. Para governar, eles precisam dos seus aliados. A coalizão é de 5 governos, de 5 partidos, né, incluindo o centro e os verdes. E a segunda questão é, se o Partido Conservador vencer as eleições, ou o Partido dos Finlandeses vencer as eleições, os outros partidos vão sentar à mesa com os finlandeses ou vão boicotar os finlandeses?
Né? Falando, não, partido de extrema direita, não vamos sentar com eles, não vamos fazer coalizão. Que nem os partidos, por exemplo, na Alemanha se comprometem a não fazer coalizão com a AfD. Inclusive, quando naquela eleição regional os liberais fizeram aliança com a AfD, o governo caiu no dia seguinte. Né? Então, é isso. Quem vencer as eleições vai precisar dos dois partidos intermediários, digamos assim, que é o Centro e os Verdes, para governar. E segundo, se os conservadores vencerem, eles vão fazer aliança com os finlandeses? Se os finlandeses vencerem, os conservadores vão aceitar fazer uma aliança com eles, por exemplo? Essas são perguntas também interessantes e vai ser uma eleição bem apertada na Finlândia. Tá? Pelo menos é o que as pesquisas indicam. Tá? Se as pesquisas estiverem erradas, a gente não pode fazer nada. Da Finlândia, meu caro Matias, a gente vai para o Reino Unido, começando pela notícia triste do início da semana, que nós tivemos um vazamento de petróleo de um oleoduto perto da região de Poole Harbour. Tá? Poole Harbour fica bem no sul, tá? Da Inglaterra e é um estuário, né? Uma reserva natural de preservação de biodiversidade e também de reprodução de aves. Tá? E ainda estão estimando o impacto, né, na vida natural desse vazamento de óleo, infelizmente. Aí, meu caro Matias, né, a gente comentou, né, algumas semanas atrás que a Nicola Sturgeon, né, no dia 15 de fevereiro, ela renunciou ao papel de líder do Partido Nacional Escocês e, consequentemente, de ser a ministra da Escócia, né, a primeira ministra da Escócia. Tanto por não conseguir, né, viabilizar um eventual novo referendo pela independência escocesa, quanto também pelas polêmicas e discussões sobre a lei de transgêneros na Escócia, né, que foi vetada pelo Rishi Sunak, né, num ato de Londres interferindo na autonomia escocesa. E que alguns ouvintes, né, especialmente talvez os mais recentes, não lembro disso, não vi o programa nessa época, esse assunto repercutiu muito aqui no Brasil por conta da autora do Harry Potter, né, que fez alguns comentários ali sobre a lei de transgêneros escocesa, ela que é escocesa, inclusive, né, ou reside na Escócia, no mínimo ela reside na Escócia. Enfim, e agora tivemos a eleição interna, né, ao Partido Nacional Escocês, e o segundo turno foi disputado entre o Hunza Yousaf, tá? Que foi ministro, né, da Nicola Sturgeon, e a Kate Forbes, que também foi integrante do gabinete da Nicola Sturgeon, inclusive sendo a secretária de Finanças. Tá? E no segundo turno, o Hunza Yousaf confirmou a sua liderança e foi eleito, se tornando o primeiro não branco e muçulmano no cargo. E agora, ele que é descendente de paquistaneses. Então, olha só, meu caro Matias. Nós temos um descendente de paquistaneses muçulmano, líder da Escócia, e um descendente de indianos hindu, líder do Reino Unido, líder do Reino Unido como um todo. Assim, o que eu já vi de meme racista nessa semana... Então, o que eu vou falar... Não, eu não vou falar um meme racista, mas o que eu vou falar eu vi repercutindo bastante. É a hora do karma, amigo, porque agora é hora de um paquistanês e um indiano particionarem o Reino Unido. Entendeu? Os britânicos... Agora que vem a independência da Escócia. Exatamente. Se os britânicos particionaram o subcontinente indiano, agora é a vez deles particionar o Reino Unido. Mentira, porque o Rishi Sunak não vai querer a independência da Escócia. Né? Mas então agora, o primeiro-ministro da Escócia é o Hunza Yousaf, que... Ele que é só um ano mais velho do que eu e você, outro terror do Natal aí. Sério que ele tem a nossa idade? Ele é de 85. Meu Deus do céu. Pois é, seu primo virou primeiro-ministro e você tá só fazendo podcast, né? Seu bosta. Então, ele que já foi parlamentar, inclusive, por Glasgow, né? E repito, né? Ele é filho, né, de imigrantes vindos do Paquistão, tá? E é muçulmano. Então, são dois pioneirismos. Né, inclusive, a família dele, do pai, vem do Punjab. Que a gente citou Lahore, anteriormente. Exatamente. A mãe nasceu no Quênia, mas de uma família também do Punjab. Pois é, a gente já mencionou que muitos, né, os britânicos levaram muitas pessoas do subcontinente indiano para suas outras possessões coloniais. Né? Levou é um eufemismo para servidão, tá? E falando em Reino Unido ainda, o rei Carlos,
né, já que o Matias tomou a decisão editorial de que não vai ser chamado de Rei Charles aqui, o rei Carlos visitou a Alemanha, né, ele está na Alemanha hoje, inclusive, na sua primeira viagem ao exterior como monarca, né? Ele queria para a França antes, né? Mas a França foi cancelada, já que ele seria guilhotinado, então ele viajou para a Alemanha, onde foi recebido pelo presidente alemão, né? Foi recebido ali com salva de canhões no aeroporto, banda militar e tudo mais. Quanto desperdício. Quanto desperdício, e ele que colocou uma coroa de flores, né, nas ruínas de uma igreja em Hamburgo, tá, junto com o presidente alemão e o prefeito de Hamburgo, no memorial de São Nicolau, tá? E que é importante mencionar o fato de que, assim, Hamburgo foi quase terraplanada durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente ali em 1943, na chamada Operação Gomorra, tá? Cujo nome é bem sugestivo, né? A ideia era destruir a cidade, porque Hamburgo, quer dizer, é um dos portos mais importantes da Alemanha, se não for o porto mais importante da Alemanha. E o pessoal que estava jogando as bombas lá em cima eram os compatriotas dele, né? Então ainda tem ali um simbolismo, né, dessa reaproximação. E tivemos o primeiro retrato oficial dele como monarca, né, que foi pintado por Alastair Balfour, tá, que é um artista britânico, e que compôs o retrato retratando, né, perdão a redundância, o rei Carlos usando uma pulseira, né, indígena, né, que foi dada a ele pelo líder, né, Achuar, que é uma comunidade que vive ali entre Peru e Equador, né, o líder Achuar, Domingo Pea, né, deu ao rei de presente em Buckingham em fevereiro, então ele foi retratado no seu primeiro quadro, né, como monarca, usando uma pulseira de origem indígena do antigo Império Incaico, segundo o artista, para mostrar o comprometimento do rei com questões ambientais. Na minha opinião, isso é boi velha cara de pau, porque, né, sim, eu não vou falar nada. O nosso jurídico não permite. Exatamente. Nem temos. E também no Reino Unido, né, a Premier League, né, a principal liga de futebol, a mais rica do planeta, mudou as regras, né, para que uma pessoa possa ser dona de um clube. Agora, pessoas que tiverem cometido abusos de direitos humanos, evasão fiscal, corrupção, crimes violentos e crimes de ódio não podem ser donos de clubes. Podem só patrocinar. Como é o caso de Ruanda, do Paul Kagame. E assim, tem um outro negócio chamado laranja. Então, assim, a gente não tá falando disso porque, não, vocês são héteros e falam de futebol. A gente já falou disso no programa passado. A gente tá falando isso porque, assim, nos últimos anos, né, cresceu muito o investimento bem suspeito no futebol, especialmente no futebol britânico. Isso daí é uma manobra para inglês ver, né, para disfarçar ali que você tem dinheiro muito suspeito vindo de ditaduras, vindo de monarquias absolutistas no futebol. O caso recente agora do Newcastle com a monarquia saudita. Isso. É um laranja. Então qualquer coisa você fala, não, o dono do time não cometeu nenhuma violação de direitos humanos. O que cometeu foi o pai dele, mas ele não, né? E notícia de hoje, tá? O Reino Unido anunciou que fechou o acordo comercial com a parceria Transpacífico, né? A parceria de livre comércio Transpacífico, que agora tem, né, atualmente tem 11 países, tem a China, né, como potencial integrante. Então, é o primeiro grande acordo comercial do Reino Unido pós-Brexit, tá? A gente cruza o Canal da Mancha, meu caro Matias, indo para a França, tá? Onde o Macron, para começo de conversa, ele está sendo criticado, né? Foi criticado na França, já que durante uma entrevista ele teria tirado, né, um relógio de luxo, né, que valeria cerca de 80 mil euros durante a entrevista, né, para não pegar mal. Outras pessoas estão dizendo que, na verdade, era um relógio comum, que não valia tanto dinheiro assim, enfim. Mas tem a discussão agora até sobre o relógio do presidente, porque seria um relógio de rico e que ele seria defensor do interesse dos ricos. Acho que, dependente do relógio que ele usa, o fato dele ser um ex-banqueiro... Já diz muito. Exatamente, responde essa pergunta. Porque, assim...
o Steve Jobs era um bilionário que se vestia de forma simples, tá? Ele usava sempre a mesma gola rolê, calça jeans. E até lançou tendência entre os bilionários. Isso. Ele até tinha história que ele não gostava de lavar as calça jeans, um negócio assim. Então, assim, o cara pode ter muita grana e se vestir de forma simples. O que é muitas vezes o caso, inclusive. As pessoas mais extravagantes normalmente são chamadas de novos ricos, né? Então, assim, novamente, o Macron pode usar um relógio digital de R$50 que ele comprou no camelô. Mas ele ainda é um ex-banqueiro, né? Então isso já diz mais coisa. O governo francês proibiu, né, os seus funcionários de instalarem o TikTok nos seus celulares. Porém, aí eu vou até citar a nossa ouvinte Ana Paula Mota, né, que trabalha com TI, inclusive, nossa ouvinte de longa data, sempre manda comentários. Ela mandou um recado dizendo que se a proibição do TikTok pelos Estados Unidos, os Estados Unidos não poderiam argumentar que é uma retaliação pelo fato de que a China proíbe, né, bane o uso, por exemplo, de Twitter e Instagram também pelos seus funcionários, e mesmo na internet no país, né, para você usar essas redes sociais, normalmente a pessoa tem que usar o VPN, né, ela tem que burlar, né, chamada Grande Muralha de Fogo, né, o Great Firewall of China. E a França baniu o TikTok. Só que a França, pelo menos a gente não pode acusar de hipocrisia, porque a gente já falou aqui, o TikTok provavelmente tem brechas de segurança que favorecem os chineses, provavelmente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Instagram, Facebook tem brecha de segurança que favorece os Estados Unidos. Snowden tá aí, já provou isso, já tem uns anos. E a França não proibiu apenas o TikTok. Tá? Agora, celulares de funcionários do governo francês não poderão ter TikTok, Instagram, Twitter e Facebook, tá? Os aplicativos, né, dessas redes sociais. Então, nada disso, tá? Só vai poder jogar campo minado. Tem que saber se tem problema de segurança no Candy Crush. E também na França, né, falando agora, né, da greve, né, das greves e da reforma da Previdência, os garis, né, encerraram a sua greve nessa terça-feira, dia 28, né, retornando ao trabalho na quarta-feira, e segundo a agência France Presse, teriam mais de 10 mil toneladas de lixo nas ruas de Paris. Tá? Não sei se são 10 toneladas ou 10 mil, né? Segundo a lista é 10 mil, não sei se tem um erro de número aí, mas enfim, 10 mil toneladas é muito lixo, tá? É muito, muito lixo. E pensando nos possíveis protestos nesse final de semana, tá? O ministro do Interior, o Gérald Darmanin, mobilizou 13 mil policiais. Segundo também a imprensa francesa, é o maior aparato policial mobilizado na França para manifestações nesse século, tá? Então, assim, é um senhor aparato policial, e além disso já começar, né? Essa semana também um dos principais jornais franceses fez uma capa com pessoas que perderam os olhos devido ao uso de balas de borracha pela polícia, né? Mais um tipo de notícia, né, infeliz desse, né, um evento, né, coisas trágicas como essas, a gente que ainda tem que fazer uma contabilidade no total de pessoas feridas e detidas. E autoridades fiscais francesas realizaram uma operação mirando 5, né, dos maiores bancos do país, incluindo o BNP Paribas e o HSBC, né, afirmando que esses bancos são suspeitos, né, são suspeitos de evasão fiscal na casa aí dos bilhões de euros, tá? Bilhões com B. Da França, meu caro Matias, a gente vai cruzar os Pirineus, vamos fazer uma parada em Andorra para fumar um cigarro. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira, porque alguns dos nossos ouvintes talvez se lembrem que durante a pandemia, né, durante os lockdowns, melhor dizendo, teve um francês que furou o lockdown para ir até Andorra comprar cigarro porque era mais barato. E aí tiveram que resgatar o cara no meio das montanhas, tá? Mas enfim, né, cigarro faz mal, diga não ao tabagismo.
Mas a gente passa por Andorra, porque agora no dia 2 de abril vamos ter eleições, né, para o Parlamento de Andorra. São 28 assentos e eu não tenho nada a dizer, a gente não sabe nada sobre Andorra, não sei o fato de quem manda no país, né, é o bispo e o presidente da França, né, cerimonialmente. E é isso, a gente passa por Andorra só para registrar a eleição de Andorra e vamos para a Espanha, já que o país aprovou, né, ontem, por 179 votos a favor, 104 contra e 61 abstenções, a sua reforma da Previdência. Tá? E no caso da Previdência dessa reforma espanhola, significa que empresas e pessoas que recebem altos salários terão que contribuir mais. Tá? É uma reforma que faz com que pessoas paguem mais impostos e também empresas, né, paguem mais impostos, visando permitir a aposentadoria de pessoas que muitas vezes não têm toda a sua contribuição registrada, né, ou pessoas que estiveram em trabalhos insalubres. E da Espanha vamos para Portugal, né, começando com uma notícia triste, já que no último dia 28 de março nós tivemos um ataque à faca, tá, contra um centro muçulmano ismaelita em Lisboa, que deixou 2 mulheres mortas e um homem ferido, tá? As 2 mulheres portuguesas, e o agressor /criminoso /potencial terrorista era afegão, tinha cerca de 40 anos de idade. Tá? O diretor nacional da Polícia Judiciária, o senhor Luiz Neves, né, ainda não determinou, né, a motivação do evento, porém ele disse que não há sinais de que seria um ato terrorista, tá? Que há o sinal de um crime comum. Tá? Pelo menos foi o que foi dito na quarta-feira, né? Lembrando que os Ismaeli são um ramo do xiismo, tá? Eles são atacados por grupos como o Talibã e o Daesh em países como o Paquistão e o Afeganistão. Tá? Os Ismaeli, né, são uma das maiores vítimas do Talibã no Afeganistão, inclusive. E a outra notícia, trazida pela Juliana Miranda, né, que é a correspondente da Folha de São Paulo em Portugal. Da coluna Ora Pois. Ora Pois, o governo português anunciou que vai zerar o IPVA de 44 alimentos por 6 meses para derrubar, né, tentar combater a inflação, né, em Portugal. Tá? Segundo o governo português, isso pode impactar em até 600 milhões de euros, né, os cofres públicos, e vai afetar a maior parte dos alimentos, incluindo frutas, laticínios, pão e azeite. Né? E o Felipe fez o apelo anterior aos ouvintes que porventura morem na Armênia. Eu tinha falado semana passada, mas não tinha dado a localização, né? Porque eu vou ao norte de Portugal em maio, né? Porque já teve ouvinte que mora no sul perguntando, então só fica Então aí... você está esnobando nossos ouvintes do sul. Não, é que eu não vou ter tempo de ir pro sul. Entendi. Você está falando que o pessoal do sul de Portugal tem mais é que se lascar. É isso que você está dizendo. Você odeia eles. Você acabou de falar que odeia os nossos ouvintes.